para criar o logo, eu vou colocar ele nessa área aqui, para a gente evitar de tirar essa imagem do lugar sem querer, nós podemos bloquear a posição dela aqui. É muito simples. Clicamos aqui na moldura da imagem. Eu posso fazer com o botão direito, ó, clicando no botão direito, em Lock, olha só, ou comando Ctrl L. Travamos a imagem e ele mostra um cadeado no canto superior esquerdo aqui, no InDesign CS6. Então, essa imagem está bloqueada. Ela não sai do lugar mesmo que eu clique e arraste. Então, vou partir para criar o logo. Eu faço com a ferramenta de texto uma caixinha. E eu já vou digitar os textos tudo nessa mesma caixa. Olha só, vou digitar aqui com fixa. Exposição. E vou aplicar um zoom ali para a gente ver. Não precisa de muito zoom também. Maravilha. E eu vou trocar a fonte aqui para a fonte que eu estou usando, que é a Amatic SC. Vou aumentar bastante o tamanho da letra aqui para a gente poder enxergar. Exposição. Vou reduzir um pouquinho. Eu tenho que colocar os outros textos logo abaixo. Então, aqui exposição. Um Enter. Simples. Aves raras. Outro Enter. Aves raras. Maravilha. Então, agora, a brincadeira foi a seguinte. Apenas de tamanhos de letra e o ajuste entre os caracteres. Então, olha só, eu aumentei bastante aqui a palavra aves. Eu posso usar aqui o comando Ctrl Shift maior aqui, e eu vou aumentando. Ou então eu ia aumentando ali pelo seletor de tamanho, na barra de propriedades, aqui na barra de opções. Então, aumentei o aves, vou aumentar também a palavra raras. Aumentando aqui. Elas ficarem empatadas na largura. E exposição, eu vou reduzir. Vou reduzir um pouquinho em relação ao nome aves raras. E eu vou usar aqui a paleta de caractere. Se ela não estiver colocada aqui, você pode encontrar a paleta de caractere em Window, Type and Tables, Character. Ou então, pressionar Ctrl T. Aí a paleta vai aparecer aí para você. Você pode encaixar ela nessa barra lateral aqui. Então, eu tenho mais opções aqui. Então, para a palavra exposição selecionada, eu vou utilizar o tracking, que é o espaçamento entre as letras de uma palavra selecionada. Então, você tem que selecionar uma palavra inteira, uma frase inteira, um parágrafo, para poder usar o tracking. Então, eu vou colocar aqui um tracking positivo, por exemplo, de mais 50, 200, por exemplo, para ficar bem espaçado. Vamos ver, com 100, quanto fica aqui? 100, ficou interessante. Então, quanto mais eu espaçar, posso colocar manualmente, ó, 150 de tracking. Então, espacei. E eu posso usar a palavra pequena assim. Então, a paleta, ela já é automaticamente em bold. Maravilha. Agora, para o aves, para essa palavra ficar maior e não tão espaçada, né, eu vou usar um tracking negativo. Em 50 eu posso clicar uma vez aqui dentro e apertando a seta para baixo e eu vou observando lá como ele vai ficando. Então, olha só, aqui ficou interessante no menos 70, mas ainda assim eu não consegui um encontro da letra A e V. Né? Você vê que até o exemplo que eles usam aqui de aproximação do tracking e do kerning. Então, quando eu for ajustar esse intervalo, esse espaço entre dois caracteres, eu tenho que utilizar aqui o kerning. Então, quando são dois caracteres. Então, eu tenho que colocar o cursor aqui entre essas duas letras, esses dois caracteres, e aí sim eu uso o kerning, porque se eu tentar usar o tracking, não vai funcionar. Então, vou usar aqui o menos 50, olha só, aproximei mais, mas eu vou voltar um pouco. Menos 40, ficou interessante. O S, talvez, não sei se eu vou aproximar demais. Vamos ver se eu afasto um pouquinho. Ficou legal. Então, eu posso selecionar essa palavra, aumentar mais um pouco. Estou usando aqui o
Ctrl Shift maior que. Maravilha. Só que aí desapareceu, empurrou o raras lá para baixo. Então eu vou selecionar essa palavra aves e agora eu vou usar o leading, que são as entrelinhas. Então eu vou reduzir aqui, ó, ele está em 120 pontos. Eu vou reduzindo. Quando ele sai entre parênteses é porque é o leading automático, as entrelinhas automáticas. Então olha lá, colou bastante, aqui eu me empolguei na setinha. Volta mais um pouco. Quantos pontos aqui? 85 para arredondar. Aí no aves raras, na palavra raras, eu também vou reduzir esse tracking. Vou colocar aqui manualmente uns 50. 50 ficou interessante. Então eu vou aproximando as letrinhas aqui no tracking. Maravilha, ficou bem legal. E aqui eu vou aumentando o tamanho da letra. Eu clico uma vez e vou apertando seta para cima. Então até conseguir uma blocada aqui. E olha lá, as letras ficaram um pouco blocadinhas. Vou descer um pouquinho, aumentando o leading, as entrelinhas. Olha só, talvez deixe quase coladinho, deu um estilo, uma fusão assim de logotipo. E ficou interessante. Olha só, exposição aves raras. Então, esse é o logotipo. E aí, só precisamos fazer um acabamento. Vou minimizar a paleta de caractere. Vou pegar a seta preta. E vou fazer o seguinte. Vou ajustar um pouquinho a caixa aqui. Eu posso usar lá o Ctrl Alt C. Ajustei a caixa. Vou ajustar um pouco mais para a lateral. E aí eu costumo fazer assim. Quando eu crio um logotipo, o interessante é converter esse texto em curvas. Porque daí ele fica mais sólido como um logotipo, mais tranquilo para mexer e também evita da gente perder a fonte. Vamos supor que algum dia a gente desinstale essa fonte do computador ou eu mande esse arquivo aberto para alguém e essa pessoa não tem a fonte, eu tenho esse logotipo convertido em curvas. Como é que a gente faz? Então eu costumo fazer desse jeito. Ó. Eu deixo a barra de espaço apertada para fazer a mãozinha, clica e arrasta, e eu vou usar essa área de colagem que a gente tem aqui. Ela é justamente para esse tipo de trabalho. Eu vou manter uma réplica do meu logotipo aqui fora. Vou copiar ele com Alt, clica e arrasta, e vou deixar ele ali fora. O original, com a letra que eu estou usando. Então, a qualquer momento eu posso dar um duplo clique e conferir a letra que eu estou usando, as configurações de tracking, kerning, leading, né? Ou seja, entre letras, entre linhas e entre caracteres. Deixei essa cópia aqui, voltei para a seta preta. E esse aqui, que já está dentro da minha arte, vou voltar para ele aqui com a barra de espaço, vou converter esse texto em curvas. Basta você vir aqui no menu Type, Create Outlines, comando Ctrl Shift O. Olha só. Pronto, ó, ele fica com a seleção mais junta e ele mostrou essa aura azul porque esse texto virou desenho vetorial. O mesmo desenho que nós usamos para poder fazer a tarja preta embaixo dos nossos slides, das nossas páginas. Então, olha só, eu tenho esse logotipo blocadinho. Sempre que eu for selecionar agora, tem que ser por dentro de uma parte interna da letra, porque é como se fosse um pedaço de papel recortado no formato de letras. Vou pintar de branco, aqui em cima, a barra de opções, aqui em Paper, para ficar um logotipo branco. Vou posicionar ele aqui. O segredo é sempre margem. Eu já deixei uma margem de uns 30, 40 pixels aqui. Na verdade, 30 pixels dá para conferir na régua. Mas eu deixo ainda mais margem para esse logotipo. Vamos ver o tamanho dele no geral. Ctrl 0. Olha só. Fica um logotipo um tanto pequeno. Pequeno é interessante, mas nesse caso a gente pode aumentar um pouquinho mais. Vamos arredondar os valores aqui. Então, de altura, vamos testar aqui uns 200 pixels. 200 pixels. Ah, ficou interessante. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Vou dar um pouco mais de ênfase nesse logo. Vamos testar aqui uns 300. Opa, 300 de altura já. Fica bem para 300 para capa. Eu já deixei ele alinhado
aqui em relação já à Terra. Eu posso clicar nele uma vez, Shift, clicar no texto canal da Terra, clicar mais uma vez para ele virar o pivô e alinho na minha paleta Line, alinho pelo lateral esquerdo. Pronto, está alinhadinho aqui fora. Então ele ficou com 300 pixels de altura. Exposição aves raras. Maravilha. Então, essa é a capa pronta com o logotipo já perfeito em curvas.